centro de todo o louvor e da nossa adoração. E esta igreja, ela preza pela dignidade e a pregação da palavra de Deus. E eu quero, nessa noite, trazer um tema que é bem direcionado não apenas à mãe, mas à família cristã. O tema da nossa mensagem dessa noite é a mãe bem-aventurada. E o texto que nós vamos meditar está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 31. É o último capítulo de Provérbios, capítulo 31. Eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias, livro de Provérbios, capítulo 31, e nós iremos fazer a leitura juntos do versículo 28 e 29. Mesmo assentados, mas em sinal de reverência à palavra do Senhor, nós vamos ler juntos os dois versículos no capítulo 31, de número 28 e 29. Leamos, meus irmãos. Levantam-se seus filhos, seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem, mas tu a todas sobrepujas. Vamos fechar nossos olhos, baixar nossas frontes, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, o Senhor já falou aos nossos corações nessa noite. Primeiro, ó Deus, ó Pai, agradeço o privilégio de estarmos aqui nesse momento para ouvir a Tua palavra. Permita, Senhor, que possamos entender aquilo que o texto lido trará aos nossos corações. E, se for da Tua vontade, ó Deus, que possamos aplicar na nossa vida. Nos dê direcionamento e sabedoria. E permita, ó Deus, que saiamos mais edificados nesta noite, deste local, que é o local de adoração ao Teu santo nome. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje é um dia muito feliz. O texto que nós lemos, ele termina falando do caráter de uma mulher. O caráter de uma mulher que deve estar sempre presente e a mulher que traz a estabilidade à família. Termina o texto falando do caráter, que termina com um contraste, e um contraste atual, porque mostra o caráter de uma mulher que diz que, no fim, a graça é enganosa e vazia é a formosura. Será que o autor do livro, destes provérbios, que muitas vezes, o livro de Provérbios cuida da conduta prática, ele não só se preocupa com a doutrina, mas traz para nós o que será que o autor quis dizer exatamente nesse momento. Essa é uma questão para nós pensarmos, então, do conceito de mãe. Recentemente nós temos aí, e eu estava vendo uma propaganda na televisão, acho que os irmãos também puderam ter oportunidade, eu vejo muito pouco televisão, porque eu não tenho tempo para isso, mas estava lá fazendo uma propaganda onde aparecia a Gisele Bündchen, a Xuxa, a Angélica e outras mães que estavam sendo homenageadas naquele momento. E eles estavam preocupados, e o apresentador estava preocupado em falar da estética daquelas mulheres, da aparência externa daquelas mulheres, que apesar de serem mães, estavam aparentando serem mulheres bonitas do ponto de vista físico. Os conceitos que temos e vemos e devemos ter serão devidamente colocados como devidos conceitos de ética e de conduta. Nós, cristãos, devemos olhar para uma mãe e observar nela os conceitos, não julgar, observar os conceitos de ética e conduta. Não apenas de beleza. Mas eu faço uma pergunta a você, meu irmão, minha irmã, nessa noite. O que é uma mãe? O texto vai nos ajudar a entender o que é uma mãe. Porque o texto fala de uma mulher que é mãe, uma mulher casada, inclusive, porque diz o texto: levantam-se seus filhos e seu filho lhe chama. E nós vivemos num mundo bagunçado.
Quem não recebeu mensagens de WhatsApp de um ou outro grupo que aparecia a filha da Gretchen, hoje mudado para homem, com uma criança no colo? Ou então um cantor que está famoso aí, que disse estar famoso, não sei para quem que ele está famoso, o tal do Pablo Vittar. O mundo está bagunçado. Hoje existe um conceito e existe um padrão de confusão para os jovens, para as crianças e também para adultos que se deixam levar por aquilo que está sendo apresentado no mundo de hoje. E Deus, ele não erra. Deus é perfeito em tudo o que faz, homem ou mulher. Muitos valores domésticos também não estão sendo vivenciados. E esses valores que não estão sendo vivenciados, infelizmente, não estão sendo passados para os filhos. É muito difícil. Agora, não é impossível, porque a graça de Deus está aí, e o mundo é muito complexo. Mas que uma criança é produto de um lar desajustado, vendo um pai e a mãe brigarem juntos, confundindo o sexo e o gênero, como diz, daquela pessoa. Eu entendo que o mundo está muito bagunçado. Mas quando um pai falha num lar, a mãe é que equilibra. E é verdade. Matem um lar. Quando a mãe falha, o problema é grave. O pai pode falhar, mas a mãe não pode. Eu quero mostrar nesse texto algumas marcas de uma mãe bem-aventurada. Não é aquela, minhas irmãs, meus irmãos, que é feliz, mas aquela mãe que é um canal de bênção, que marca o seu nome na sua família e aonde Deus a coloca. Sabe por onde eu começo? Eu começo pelo marido dela. Versículo 23, vocês estão com a Bíblia aí? Por favor, não fechem suas Bíblias. Eu costumo dizer na aula de Direito Civil, a Aline foi minha aluna, eu falo assim, olha, o aluno na aula de Direito Civil sem Código Civil é como soldado na guerra sem fuzil. Imagine o filme O Resgate do Soldado Ryan sem o fuzil. Eu costumo dizer que o crente na aula, na igreja, no culto, sem Bíblia, é como o soldado na guerra sem fuzil. Não tem como aprender. Mas agora nós temos aí a projeção, pastor. Pois é, mas nem sempre nós vamos ter esses recursos maravilhosos aí. Bom, versículo 23, capítulo 31, versículo 23. Vamos ler juntos? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta da terra. 24, ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cintas aos mercados. Mas eu quero começar pelo marido. A porta da cidade era a administração da cidade. O tribunal da cidade, a câmara da cidade, era na porta da cidade. Quando o marido dela se levanta, ela é conhecida. Sabe o que quer dizer isso? A roupa do marido estava sempre bem tratada. É interessante a ideia do texto, que ela é conhecida quando o marido se levanta pela forma de como o marido se apresenta. E como é que o marido se apresenta? Bem cuidado. É difícil você achar hoje uma mulher que goste de passar roupa. É difícil. Lavar tudo bem, ela joga lá dentro da máquina, aperta os botões lá, pendura. Essa precisa passar? Não. Opa, essa é boa. Mas aquela mulher que gosta de passar a roupa. Meus irmãos, o versículo 22 fala dos trajes dele, ele elegante, de linho fino, de púrpura, seu vestir, arruma-se bem o vestir, não é vaidade. Ela tem cuidado com a apresentação do seu marido. Bem, aqui está a primeira lição que nós podemos extrair do texto. Minhas irmãs, mães, cuide dos seus maridos. Não é só da roupa. Nós estamos pegando um gancho aqui, nesse versículo. Um marido bem apresentado. Tem marido que anda com camisa faltando o botão, com camisa esgarçada. Ah, mas isso, pastor, não é problema meu, é problema dele, eu trabalho também. Não, não é bem assim.
Não é bem assim as coisas. Entre milhares de pessoas, de mulheres, milhares de homens, não foi você que escolheu a sua mulher. Não foi a sua mulher que escolheu você, nem você que escolheu a sua mulher. Foi Deus que deu a você de presente. Deus deu a sua esposa, o seu esposo de presente para você. Cuidar dele, primeiro aspecto. A bem-aventurança de uma mãe começa como ela cuida do seu marido. O seu primeiro filho é o marido. Homem e mulher entram num casamento com perspectivas diferentes. O homem entra querendo realização e a mulher anda querendo segurança. É isso mesmo. O homem entra num casamento querendo a realização e a mulher entra no casamento querendo segurança. Por isso, maridos, saibam que a primeira filha que você tem é a sua esposa. E vai ser a sua última filha, porque os filhos vão crescer, irão se casar e os dois irão ficar juntos. Você está lá para cuidar dela e zelar por ela. E você, mulher, precisa lembrar que cada marido entra também no casamento, querendo ou não tendo figura materna, consigo, muitas vezes. Ele pode olhar em você e ver em você uma figura materna. E como tem homem chorão, como tem homem carente. A minha mãe dizia que as mulheres aguentam mais as dores do que os homens. E é verdade. Ele vai procurar na esposa não um clone, mas alguém cujas mãos ele possa entregar, se sentir seguro, como se sentia com a mãe. Por isso, mães, cuidem dele, cuidem dele. A mulher bem-aventurada é aquela que cuida do seu marido, é aquela que se preocupa com ele. Segunda marca de uma mulher bem-aventurada é a mulher que tem dignidade. Vamos ler juntos o versículo 25, por favor. Eclesiastes, capítulo 31, versículo 25. Leiamos: a força Mark Dever, no seu livro Mensagem do Antigo Testamento para os Nossos Dias, ele traz uma mensagem, né? Conta de um teólogo que foi para a Alemanha depois da Segunda Guerra. E ele estava numa cidade na Alemanha, em Munique, né? Que estava toda destruída depois dos bombardeios dos aliados. Aliás, hoje, 8 de maio, se comemora o dia da vitória da Força Expedicionária Brasileira nos campos da Itália. Então, Munique, quando terminou a guerra, ficou totalmente destruída. E esse teólogo ele diz assim: olha, havia entre os escombros uma mulher amamentando o seu filho. Semelhante modo, recentemente, essa mesma imagem passou nos dias atuais na Ucrânia, quando os russos destruíram uma cidade e ela estava amamentando, o repórter passando, entrevistando, ela estava amamentando o seu filho entre os escombros daquilo ali. Ou seja, as coisas, o desastre se repete. Essa é a mais bela figura que existe, uma mãe abraçando o seu filho. Maternidade, minhas irmãs, implica integridade, num caráter elevado. Eu tenho conhecido, e às vezes nós compartilhamos alguns momentos, porque eu trabalho na área civil, e trabalhamos com divórcio, infelizmente, com inventário, mas eu tenho visto mães tão fúteis que eu fico chocado muitas vezes. Elas querem rivalizar com as filhas, querem competir com as filhas, querem ser eternas menininhas e não compreendem que cada faixa etária tem uma beleza que é sua, é própria aquela faixa etária. Tem mães que, na linguagem dos jovens, não se tocaram, que o tempo chegou para ela. Mas elas querem competir com as filhas. Elas amam quando a pessoa fala: essa é sua irmã? Nossa, ela fica assim, eivada de alegria. Isso deve acontecer naturalmente, não forçosamente. Novamente, a questão de que a preocupação de uma mãe deve estar de passar valores morais para os seus filhos. Essa é a preocupação de uma mãe.
valores morais sadios de mostrar dignidade na sua vida, de não colocar o foco sobre si mesmo. Eu conheci mães que odiavam as filhas. Odiavam as filhas. Já imaginaram uma mãe dizendo à filha, coisa feia, eu te odeio? Pois é. E uma disse assim para sua filha, você só veio ao mundo por um erro de tabelinha. Que segurança pode ter uma moça desta? Ao invés de ver os filhos como a Bíblia nos ensina. Você vai ver na minha mensagem de WhatsApp, os filhos são heranças do Senhor. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, mãe, pai, é a dignidade. Essa questão de ver os filhos como presente de Deus, nós costumamos a dizer, o meu filho, e nós gostamos de dizer assim, olha, eu também, quantas vezes? Nossa, meu filho é advogado, formado no Mackenzie, já passou na OAB, já concluiu o mestrado. Nossa, mas a outra filha, nossa, meu filho é isso, é aquilo. Não, mas, Washington, o meu é médico e trabalha no HC, numa equipe de pesquisa. Meus irmãos, nós esquecemos que os nossos filhos são primeiramente filhos de Deus, que os nossos filhos são presentes de Deus e estão conosco pela graça e misericórdia dEle. Filhos precisam de pais e mães, mas que tenham dignidade. Quando você faz o batismo do seu filho, o pastor pergunta para ele, você promete perante a igreja, perante a mim, que você vai ler a palavra de Deus para ele? Você vai orar com ele? Orar por ele e com ele? E o pai, prometo. Passou algum tempo, pai, nós não vamos na igreja? Espera aí que está acabando o jogo. Vai indo. Meus irmãos, forma, valores morais, espirituais, nós estamos frustrando os nossos próprios filhos. Nós precisamos passar valores para eles, dignidade. Nós precisamos nos orgulhar e dizer, meu filho, não que ele seja advogado, devemos se orgulhar disso sim, mas em primeiro lugar, meu filho é filho de Deus em primeiro lugar. É ler a Bíblia, orar por ele, e orar por ele e com ele em primeiro lugar. Seu filho é crente? Mas se seu filho não é, não fique triste. Se está desviado, acontece. Mas nós não podemos perder a esperança de colocá-los nas mãos de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Terceiro lugar, uma mãe que tem marcas, uma mãe bem-aventurada, ela tem um falar proveitoso. Versículo 26. Olha que interessante. Vamos ler juntos. Vamos lá. Olha só, o versículo 26. Não fala com sabedoria. É isso que está aí? Não. Fala com... E a instrução está onde? Onde? Na sua língua. É uma mãe que quando abre a boca, só sai coisa boa. Agora tem algumas mães que olha para mim, eu me mato nessa casa, eu lavo roupa, arrumo a sua cama, faço a sua comida, e é isso que eu recebo de você? Eu me sacrifico tanto nessa casa, vocês só vão dar um valor em mim quando eu morrer. Quando eu morrer, vocês vão dar valor em mim. É a mãe que quando abre a boca é para colocar sentimento de culpa, só se queixa o tempo todo. Mas que coisa boa que quando a mãe abre a boca para dizer de Provérbios, a sua palavra é como uma maçã em bandeja de prata. Às vezes, crises em casa, discussões, tensões no relacionamento, e a palavra materna esclarece. É aquela mãe que tem uma palavra que desarma o marido. Tinha um casal que eu conhecia, e o filho fazia medicina em Botucatu.
E o pai recebia a carta quase que toda semana do filho. Pai, manda dinheiro. Um dia ele pegou a carta e falou assim: mas esse moleque está achando que eu sou banco, mulher, dá dinheiro em árvore? O que ele escreveu dessa vez, meu amor? Pai, manda dinheiro. O que ele está pensando que eu sou? Não, deixa eu ver. Não, amor, não é isso que ele escreveu. Papai, mande dinheiro. A palavra branda acalma o furor. Meus irmãos, é a mãe que, quando abre a boca, ela acaba com as discussões, com as tensões no relacionamento. É a palavra materna que esclarece. É aquela mãe que tem uma palavra que desarma o marido. É aquela mãe que tem uma palavra que apazigua os ânimos entre os filhos. É aquela mãe que, quando fala, vem um balizamento seguro dentro de casa, porque Jesus está nela. Ela está com Jesus. Esta é a mãe que edifica o lar, que tem a palavra branda dentro de casa, não colocando o sentimento de culpa nos filhos e no marido. Não é só seu não, também trabalhei em casa, me matei por isso. Claro que trabalhou, e muito mais às vezes que o marido fora de casa, mas não é dessa forma que se fala. Há jeitos de nos relacionarmos. A palavra branda acalma o furor. Todos nós devemos as nossas vidas às nossas mães. Fomos gerados e alimentados por elas. Precisamos lembrar que o grande valor de uma mãe não é apenas gerar filhos, mas é passar valores morais para os seus filhos. Não é ter uma boa oratória, ter conteúdo e ter caráter. É aquela mãe que deixa uma palavra. A filha sabe que ela é amiga, que o filho pode chegar e contar, porque sabe que vai receber uma palavra amiga. Eu perdi meu pai muito cedo. E, graças a Deus, Ele colocou o reverendo Elcias, o meu sogro, na minha vida. E quantas vezes eu cheguei para ele com um problemão que eu achava. Ele fala: não, Washington, vamos ver dessa forma. Você já olhou assim? A dona Jandirinha, minha sogra, quando o reverendo partiu, ela ocupou o lugar dele na família e falou: olha, jamais iremos permitir que cada um dos meus filhos, noras, genros, netos, se afastem de Deus. Meus irmãos, em quarto e último lugar, a mulher que controla a casa, olha pelo governo da casa. Não é aquela que seja autoritária, é questão que o coração dela está no lar. Olha pelo governo da casa, diz o texto ainda que ela acordava cedo. A estrutura daquela sociedade era uma estrutura diferente da nossa. Não tinha água encanada, a mulher tinha que fazer pão em casa, ela que cuidava da despensa, o marido suava para trazer o alimento para dentro de casa. Eu espero que muitos maridos e filhos que hoje tenham levado o café da manhã para suas esposas na cama, Dia das Mães. Eu espero. E as mães vão pelo menos ter comprado uma cesta de café da manhã para sua esposa. Voltando ao texto, não é preciso madrugar, não é essa a questão é que ela estava atenta e passava diretamente na sua casa. A mulher controlava a sua casa. A mãe bem-aventurada, ela controla a sua casa, ela dita o ritmo da sua casa, é a mulher, não é o homem. Alguém já disse que o lar de um homem é o seu castelo. É verdade, pode ser. Mas é o lugar onde o domínio é da mulher. É onde ela impõe a ordem das coisas. A mãe bem-aventurada, ela governa a sua casa. Vamos para a aplicação, para a conclusão da nossa mensagem nessa noite. Meus irmãos, a figura da mãe, ela evoca ternura, evoca carinho, evoca proteção. A mãe é a rainha do lar. Ela que determina o rumo das coisas com jeitinho. É a mulher. Bem, tem outras coisas mais no texto, mas eu queria chamar a atenção para a recompensa desta mulher. Ela não vai aparecer nas colunas sociais, não vai ser entrevistada no Faustão, não vai dar entrevista na Rede Globo, não. A sua foto não vai aparecer na revista Capricho.
o maior elogio que a mãe bem-aventurada pode ter não vem da sociedade, mas das pessoas que convivem com ela. Então vejam as pessoas que convivem com ela. Olha os filhos. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de bem-aventurada. Minha irmã, você é uma mulher abençoadora. Você é uma mulher que me abençoou, Rita, que me deu 3 filhos, e que bonito quando o filho pode dizer isso para a mãe: você me abençoou com a minha vida. E o marido diz: muitas mulheres têm procedido virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Você é uma mulher bem-aventurada, minha irmã. Aquela que no seu espaço é respeitada, não pelo simples fato de dar à luz, mas porque ela tem marcas que ficam para sempre na vida das pessoas. As pessoas podem ver isso em você, os seus filhos, o seu marido. Hoje eu não tenho mais a minha mãe, não tenho. Mas aqui presentes também não gozam comigo algumas pessoas que não têm esse privilégio. Mas com certeza as marcas das nossas mães que partiram, em nossas vidas ficaram. Minha mãe é a referência da minha família. A dona Jandirinha, minha sogra, é referência da minha família. Gostaria de dizer isso para cada mãe aqui nesta noite. Que você seja uma mãe bem-aventurada. Que você cuide do seu marido, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo na sua vida. Que você mostre dignidade intrínseca e seja respeitada como uma mãe. Minha irmã, que você tenha palavras boas para o seu marido e em especial para os seus filhos, seus netos, para todas as pessoas, que você seja uma mulher que ponha uma marca equilibrada e sadia na sua casa. E cada mãe ou mulher da Igreja Presbiteriana do Brás seja uma mãe presente e bem-aventurada, ou futura uma mãe bem-aventurada. Nós não sabemos ainda quando nós seremos chamados. Esse é o grande segredo da nossa vida. Mas Deus está dando uma oportunidade para você, como família, para manter a sua família unida, de ser uma mãe e um pai que passe valores para os seus filhos. Virão as tempestades, virão aí as nossas caminhadas pelo deserto. Dia 16 agora eu completo 30 anos de casado. Quem tem tanto tempo de casado sabe que não é fácil. Mas todo problema que surgiu, e que poderá surgir ainda, nós resolvemos com a palavra de Deus. E que muitos anos venham na nossa vida, na nossa igreja. Que a nossa igreja seja um ponto onde as famílias possam se aproximar cada vez mais de Deus. E, através da palavra de Deus, nós possamos passar esses valores aos nossos filhos. Num mundo tão confuso, tão embaraçado que está atualmente. Nós estamos no mundo, mas nós não somos no mundo. Somos de Cristo, aquele que derramou o seu sangue na cruz. E aos irmãos que vão hoje serem ordenados presbíteros, que as mulheres, as suas mulheres, possam ombrear juntamente com seus maridos, porque toda autoridade é colocada, é permitida por Deus. Que possam ver cada membro da igreja, dessa igreja, da igreja de Cristo, que nessa família Deus está presente. Vamos fechar nossos olhos e baixar nossas frontes? Senhor, nós agradecemos pelo privilégio desta noite de ouvir a Tua palavra. Permita, ó Deus, que essas sementes que foram lançadas possam cair em solo
onde o Senhor venha dar o crescimento. Que a mãe bem-aventurada possa estar, Senhor, sendo construída, sendo edificada pelas Tuas mãos a cada momento na vida de cada um de nós. E nós, filhos e pais, maridos, possamos, Senhor, compreender, possamos, Senhor, entender que a mulher que o Senhor colocou sob a nossa confiança possa ser amada, porque a Tua palavra nos ensina que os maridos devem amar as suas esposas. Por isso, ó Deus, permita que possamos ter dinheiro, dignidade para cuidar da nossa família, nos dê saúde também. E que, ó Deus, que o Senhor, na sua infinita misericórdia, quando surgir qualquer problema, que o Espírito Santo venha interceder a nosso favor, mas nos mantenha unidos como família de Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.